paz do Senhor, bênçãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com vocês hoje mais uma vez para trazer uma reflexão, trazer um conhecimento bíblico para vocês, uma história muito impressionante, muito linda, que é a passagem de José do Egito. Amém? Muitos podem até conhecer, mas é bom sempre saber mais um pouquinho, né? Pedindo também para que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para receber notificação. E não esqueçam de deixar o like, porque muita gente que está inscrito no canal e está esquecendo de apertar no like, gente. Por favor, aperte no like para dar uma forcinha, para eu saber que vocês estão gostando do canal, tá bem, bênção? Não se esquecendo de clicar no like, deixar o comentário aqui embaixo também, para eu saber que vocês estão gostando. Amém? Muitos assistindo, estão esquecendo de deixar o like. Quem não sabe o que é o like, você vai ver logo assim um legalzinho embaixo aqui no vídeo. Amém? Vamos lá para a reflexão de hoje, que vamos falar hoje sobre José do Egito, a passagem de José do Egito. Vamos lá aprender um pouco mais. Amém? Vamos ler aqui que se encontra em Gênesis 37, o 3 em diante. Quem tiver com suas Bíblias no momento que estiver assistindo esse vídeo, abre sua Bíblia para abrir sua mente, para entender um pouco a passagem de José do Egito. Amém? Vamos lá. E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos e outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornando-se tão invejoso que não conseguia mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais a raiva dele. José lhe havia dito: ouvi um sonho que tive. Parece-me que estava atado feixos no campo, e eis que meus feixos se levantou e ficou em pé, e vossos feixos o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indignaram: Queres acaso governar-nos como rei, eu dominava-os como um senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou desde o modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol e a lua, e 11 estrelas circulavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com esta palavra: que sonho foi esse que tiveste? Iremos todos então eu, a mãe de teus irmãos, a cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. 12. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levado as ovelhas as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apresenta teus irmãos a vosso rebanho em Siquém? Venho, vou enviar-te a ele. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícia. E ele enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelo campo, e lhe indagou: que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costuma apresentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe. Eles levantaram acampamento aqui, e os ouvi dizer: vamos para Dotã.
Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles os viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte. E combinaram entre si, eis que venham se aproximando aquele sonhador, vende matá-lo, jogai-lo numa cisterna, qualquer diremos que um animal feroz devorou, veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia Rubel, ouvido isso, salvou-se de sua mão, e propôs aos irmãos não lhe tirar a vida. Afirmou Rube: não derramai sangue humano, lançai-vos deste poço aqui no deserto, mas não ponha a mão sobre ele para o ferir. Eles somente disseram assim para livrar José das mãos dele, e assim que fosse possível restituí-lo o seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-se de sua túnica, a túnica da manga longa e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao enxergarem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seu camelo vinha carregado de especiaria, bálsamo e mirra, que estava transbordando para o Egito. Então surgiu Judá e seus irmãos, que vos aproveitar, matar nosso irmão e esconder seu sangue. Vinde vendido a israelita, mas não põe a mão sobre ele, o vosso irmão, da mesma carne que nós. E seu irmão o ouviram. Quando passaram os mercadores, mediante eles tiraram José da cisterna, venderam José ao ismaelita por 20 peças de prata, e estes levaram para o Egito. Entretanto, quando Rubens retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro do seu irmão, desabafou: o rapaz não está mais lá, e aonde eu irei? Então eles degolaram uma bode e espojaram sangue na túnica de José. Em seguida, mandaram entregar ao pai este recado: eis que encontramos, vê se ou não, a túnica de seu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por meu amado filho. Todos seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou todo a qualquer consolação e declarou: não é luto que desceram Shalom para encontrar com meu filho. E continuaram a chorar a perda de José. Enquanto isso, no Egito, os medianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda imperial. José já era escolhido dentro do ventre da mãe dele, que era Ruth, pois Ruth era estéril e Deus prometeu a Jacó um filho. E pois já na sua velhice teve José. E Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. E Deus tinha um plano muito grande na vida de José. Esse plano que os irmãos de José não entendiam e nem compreendiam. E fingiram a morte de José para se livrar de José, porque o seu pai amava mais a José.
Então José foi vendido para Potifar e passou a viver na casa de Potifar. Passaram-se um tempo e a esposa de Potifar começou a observar José de uma forma diferente. Um jovem, na época José tinha 17 anos, a observar José de forma diferente. E chegou um dia que ela chamou a José e a mulher de Potifar começou a observar José de outra forma. Então tentou chamar José para terem relações sexuais. E José, porém, se rejeitou a se deitar com aquela mulher, porque ele lembrou-se que Deus não ia se agradar se ele fizesse aquilo. Mas se ele pensasse por outra parte, ele ia se livrar de tudo. Ele ia ficar só servindo a ela e ela ia proteger ele de tudo. Mas José foi temente a Deus, primeiramente a Deus. A vida de José, ele sempre foi temente a Deus. Ele sempre ouvia mais a Deus. Ele sempre andava no caminho certo. E aquela mulher não aceitou ser rejeitada por José. Então, quando foi outro dia, ela tentou agarrar José. E José saiu correndo. Então ela rasgou suas vestes e chamou seu marido, dizendo que José tinha tentado abusá-la. Onde foi que levou a José à prisão. E José ali foi preso. Passou um bom tempo preso. Mas onde eu quero chegar com essa história de José? Eu quero passar para vocês 7 lições que vamos aprender com José. 7 lições que José passa para nós nessa vida de José, que ainda vai acontecer mais coisa. Ele vai interpretar o sonho do copeiro. O copeiro vai se esquecer dele. E ele manda falar para o rei. E o copeiro se esquece de José. E José fica ali naquela prisão. Mas nós vamos aprender 7 lições que José nos passa nessa passagem dele. Mesmo nesse sofrimento que José passou, sendo vendido, com tudo que ele passou, começando dentro da própria casa. Seus inimigos estavam dentro da sua própria casa. A inveja começou a entrar a partir que José começou a ter revelações que o Senhor começou a mostrar a José. E por José ser o caçula e o menor, nenhum dos irmãos dele queriam aceitar que José fosse chamado de Deus na vida de José. Não queria aceitar o chamado que Deus tinha na vida de José de forma nenhuma. E nem o próprio José entendia o que Deus revelava a ele. E nem o próprio pai também. O pai guardava as revelações, mas também não entendia o chamado que Deus tinha na vida de José. E quando os próprios irmãos de José prepararam aquilo para ele, para tentar tirar a vida dele, José, eu creio assim no meu pensamento, que José já começou a entender o trabalhar de Deus na vida dele. E aí onde começa a história de José. Hoje a gente vai aprender 7 lições que José quer passar para nós nessa passagem da vida dele. Todos nós enfrentamos adversidade. Essa é uma parte integrada da experiência da vida de nós. Que com vocês do outro lado das provações é igual. Dependendo da maneira como vocês a enfrentam. Na Bíblia, José, filho de Jacó, era um excelente exemplo disso. Desprezado por todos os seus irmãos, vendido por ele como escravo e depois injustiçado, lançado na prisão por alguém que originalmente confiava nele.
explicitamente, José poderia ter ficado com muita raiva, recitado e buscado a vingança. Em vez disso, ele desenvolveu 7 traços de características que lhe permitem sair da sua provação e se tornar uma pessoa melhor. A primeira lição que devemos aprender com José: a aceitação. Muitas vezes, a primeira resposta à adversidade é o porquê. A gente se pergunta muito o porquê. Aprender e aceitar a circunstância em que você se encontra, o ajudar a enfrentar melhor aprovação ou aceitar suas condições de escravo. José simplesmente vai trabalhar para Potifar. E quando é lançado na prisão, ele novamente se propõe a trabalhar arduamente. Você deve superar esse obstáculo, aceitar a situação. Só então você poderá seguir em frente e se afastar dessa circunstância difícil. Primeira coisa na vida da gente é aceitar as circunstâncias, provações que Deus propõe para a nossa vida. Essa é a primeira lição que na passagem de José transmite para nós hoje. A segunda, o trabalho árduo, o trabalho pesado que José aceitou. Que José não procurou destruir aqueles que escravizaram ele, não. Ele realmente os ajudou a prosperar. Isso aconteceu tanto na casa de Potifar, bem como na prisão. Ele, por sua vez, reconheceu seu talento e bênçãos. Se você não trabalhar arduamente através da sua diversidade, ou talvez nunca possa ver a sua verdadeira competência. Se você não colocar o seu trabalho em prática, você nunca vai saber que você é capaz de lidar com os obstáculos da vida. Esse é o segundo tópico da lição que aprendemos com José. A terceira é a paciência que José teve com todos nesse meio tempo da sua vida. José sabia que o Senhor o abençoaria por causa dos seus sonhos. Assim ele suportou com paciência, sabendo que as bênçãos viriam em paralelo com a paciência. Ele também buscava soluções. Depois de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele pediu ao mordomo para contar sua situação a Faraó. Depois disso, ele continuou trabalhando duro na prisão, confiando no tempo do Senhor. Lembrar as bênçãos prometidas pelo Senhor ajudaram a suportar pacientemente. Quando José ele interpretou a do padeiro e do copeiro e mandou que eles falassem para Faraó da situação dele, mas só que eles se esqueceram de falar. Mas eles se esqueceram porque quiseram? Não, irmão, é permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Nem por isso José, ele desistiu, ele perdeu a paciência. Ele continuou na sua jornada, lembrando das revelações que Deus tinha dado a ele. Que Deus tinha um plano muito grande, um projeto muito grande na vida de José. E isso foi com que José suportou até o fim, a paciência de José. Que ele sabia que Deus tinha um plano muito grande para a vida dele. Amém, meus irmãos. A quarta é a integridade de José. Quando a mulher de Potifar tenta seduzir José, ele foge. Ele é fiel ao seu código moral, embora ninguém esteja por perto. Ele entende que deve ser fiel a si mesmo e ao Senhor. Se ele tivesse aceitado o seu avanço, poderia ter ser safado da prisão, mas ele sabia que isso o impediria de receber as bênçãos que Deus tinha preparado para a vida dele. Seja fiel a quem você é, mesmo na adversidade.
Isso é um verdadeiro testemunho de sua integridade. Se José tivesse se deitado com aquela mulher, ele tinha perdido as bênçãos que Deus tinha preparado para ele. Mas em primeiro lugar, sempre José colocava Deus em primeiro lugar. Não é diferente do tempo de José, não. Hoje em dia, não. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar de tudo. E José não quebrou o protocolo com Deus, não. Ele continuou a ser íntegro e sabendo o que era errado. Pela mulher ser esposa de Potifar, que lhe acolheu bem, que era seu fiel escudeiro. A quinta lição para nós: a humildade de José. Quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele poderia ter levantado todo o critério pelo seu dom. Em vez disso, ele imediatamente dá crédito ao Senhor. Quando diz: isso não está a mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Essa confirmação desse texto está lá em Gênesis 41:16. E José tinha aprendido, através de sua adversidade, que era o Senhor que estava abençoando e ajudando. Ele não tomou o crédito para si. Depois de passar por provações, é preciso reconhecer a mão que o Senhor ajudou a atravessar as adversidades. E sem dúvida, essa era a mão do Senhor na vida de José. Ele poderia muito bem interpretar o sonho e se vangloriar-se. Mas a humildade que José tinha era muito grande para com Deus. E ele não se vangloriou perante essa circunstância. A sexta, abençoar os outros. A sexta lição que José quer passar para nós: abençoar os outros. José poderia ter tido uma reação vingativa para com aqueles que o enganaram. Ele poderia ter escondido seus dons, ou enterrado seus dons, e simplesmente não querer interpretar. Pelo fato dele ter passado por tantas coisas na sua vida, tanta luta, tanta prova, ele poderia muito bem esconder os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades para abençoar o próximo, apenas pelo despeito. Em vez disso, ele os usa para abençoar todos. Ele ajudou Potifar e o guarda da prisão a prosperarem. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele interpreta o sonho de Faraó e depois usa suas habilidades organizacionais para salvar o reino do egípcio. E ao fazê-lo, salva a sua própria família. Ele realmente vive com Cristo. Ensinou quando disse: amai a vossos inimigos, bendizendo os que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeia. Está lá escrito em Mateus, capítulo 5, versículo de número 44. Ser capaz de abandonar a necessidade de vingança permite realmente que você aprenda com sua aprovação. Esse é o sexto aprendizado que José passa para nós. O sétimo e o último aprendizado que José nos passa nessa passagem dele, na vida dele, e o mais importante, que é o perdão. O perdão. Quando José ele revela, quando ele interpreta o sonho de Faraó,
E o faraó ali, ele determinou que José fosse governador do Egito. E José ali teve como governador e conseguiu, pelo dom que deu a ele, a saber lidar com o que estava por vir. E José, ali eu creio que ele ali realmente começou a descobrir o propósito que Deus tinha na vida de José. Ele começou a entender o propósito. Quando José revelou sua identidade a seus irmãos, disse-lhe: agora, pois, não vos entristeça, nem vos peça aos vossos olhos, por mim haverdes vendido para cá, porque para conversão da minha vida, Deus me enviou diante de vós. Está escrito lá em Gênesis 45 e o 5. Ele sabia que na sua diversidade tinha sido parte de um quadro maior e importante. Perdoou-os livremente. Quando você perdoa, você liberta de todas as suas amarguras e raiva que pode impedi-lo de prosseguir na caminhada. As diversidades nos ajudam a desenvolver e a crescer como pessoa. Ao procurar desenvolver esses traços de caráter, podemos enfrentar as provações que surgirem em nossos caminhos e superar com a mesma força e a graça que José teve. Se colocarmos esses 7 ensinamentos, essas lições que José passa para nós em nossa vida, como a aceitação, o trabalho árduo, a paciência, a integridade, a humildade, a abençoar os outros e o perdão em nossas vidas, não vai ser diferente na vida de José, não vai ser diferente na vida da gente também não. Isso, irmão, José poderia muito bem não aceitar essa situação para a vida dele. Não perdoar os seus irmãos por ter feito o que fez com José. Enterrar os seus talentos por estar preso numa prisão, trabalhando arduamente. Trabalho cansativo, pesado. Mas em momento algum, José questionou a Deus o porquê daquilo tudo. Ele tinha confiança nas promessas que Deus tinha feito para ele. Ele confiou no Senhor até no fim, até o fim. Não é diferente da minha e da tua vida, não. E é uma passagem que não traz só esses 7 lições de aprendizado, não. Se a gente parar para meditarmos, nós vamos aprender muito mais com a vida de José. Não só com a vida de José, mas também com a vida de Daniel. Amém? Eu desde já agradeço a vocês por estar assistindo os meus vídeos, por estar meditando comigo e buscando conhecimento também. Eu agradeço a vocês grandemente e fortemente. E neste momento eu queria orar com vocês e agradecer a Deus pelo mais um dia da Santa Palavra deles que nós aprendemos hoje. E agradecer todos a vocês que estão comigo nessa nova jornada que eu estou agora. Vamos curvar nossa cabeça e fechar nossos olhos e cigar no céu. Falar com aquele que tudo pode fazer em nossas vidas. Nesse momento, se ligue no céu, feche seus olhos. Vamos apresentar todos aqueles que necessitam de nós. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Te apresento cada um, Senhor, que estará ouvindo e vendo este momento de reflexão contigo, Pai. Senhor, entre na vida de cada um nesta tarde, abençoando, livrando, curando, fazendo tua santa vontade na vida de cada um. Pai, que essa palavra, eu creio que tua palavra não volta atrás, Pai. Que venha tocar os corações daqueles, Senhor. Deus grande, visita o lar de cada um, Senhor. Tu sabe que cada um está passando. Deus grande, te apresento, Pai. Entre na vida de cada um, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Nos guarda no livro do mal, Pai. Pai, grande e fiel, entrego cada um dessas vidas, Pai, em tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.